Bom dia, minhas irmãs, graça e paz. Estamos aqui de novo para estudar mais uma vez o livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. E hoje nós iremos estudar o capítulo 4, que fala sobre mentiras em que as mulheres acreditam sobre o pecado. Este livro aqui. Nesse capítulo, Nancy vai falar sobre algumas mentiras em que a gente acredita sobre o pecado e ela vai citar algumas delas. Hoje a gente vai entender um pouco mais quais são essas mentiras e como ela afeta a nossa vida, nossa maneira de pensar, de agir e de reagir diante dessas situações. Eu gostaria de começar lendo Gênesis. Claro que a gente não poderia começar a estudar esse capítulo ou estudar o livro sem permanecer refletindo em Gênesis 3. E esse capítulo, em especial, nós iremos estudar 2 versículos principais para entender como a gente cai nessas mentiras sobre o pecado. Que está lá em Gênesis 3, nós iremos ler. Se você tiver a Bíblia, você pode abrir aí comigo e acompanhar. Gênesis 3, versículos 5 e 6. Eu vou iniciar do 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O que foi que Satanás fez com Eva? Ele foi com calma. Ele chegou com calma para ela. Ele não mostrou algo que seria que desse para ela notar de cara que aquilo ali era errado e que ele estava mentindo. Mas ele veio com calma e usou um engano para fisgar a mente de Eva. Ele disse: é certo que não morrereis. Ou seja, ele enganou Eva acerca do que Deus disse. Deus disse o quê? Que vocês vão morrer? Não, vocês não vão morrer. Mas se vocês comerem, vocês serão como Deus. O que Satanás fez sobre o pecado? Ele mudou a forma do pecado. Não, isso que você está prestes a cometer não é tão ruim. Você não vai morrer. Você não vai ter um problema futuro. Por exemplo, se você comer muito fast food, você não vai ter obesidade lá na frente. Se você só comer doce todos os dias e todas as horas, você não vai ter uma diabetes. Então, é o que Satanás usou para fisgar o pensamento de Eva a respeito do pecado. Ele demonstrou para ela que o pecado não era tão ruim assim. Você não morrerá, você será como Deus. Então, o pecado passou de ser algo ruim para ser algo mais ou menos bom. E a primeira mentira que Nancy vai apresentar pra gente é: posso pecar e não ser punida por isso. Eu acredito que muitas das pessoas que caem nesse pecado não conseguem admitir de fato que caem nele, porque parece ser algo terrível demais para admitir. Mas essa mentira surge com as dúvidas. Como assim surgem com as dúvidas? Foi o que Satanás fez com Eva. Deus disse isso? Deus disse que você ia morrer? Será que você escutou direito? Eu acho que não foi assim que Deus falou. São as dúvidas que Satanás coloca na nossa mente. Não, você não vai morrer. Não foi assim que ele falou. Tem certeza? Foi o que Satanás fez com ela e é o que ele faz com a gente. Tem certeza que se você cair em certo pecado, vai acontecer isso? Eu acho que não. É o que ele planta em nossa mente. Não, se você mentir, no futuro as pessoas não vão desconfiar de você. Elas não vão duvidar de você. Você não vai ser descoberto.
Você não vai ser pego na mentira, não. Se você retirar um pouquinho do dinheiro ali da sua empresa, você não vai ser descoberto. Pode tirar, tem muito dinheiro. É o que Satanás planta essas dúvidas nas nossas mentes e a gente acaba caindo. Posso pecar, mas ninguém está vendo. Ninguém vai descobrir o que eu estou fazendo. Principalmente essa mentira aflige quando nós temos o costume de cultivar aqueles pecados especiais ou pecados de estimação, como alguns chamam. Aqueles pecados em que a gente guarda no íntimo do nosso coração, aqueles pecados que são escondidos, que não são conhecidos para todos. E é com ele que surgem essas dúvidas de que a gente pode pecar e não ser punido, pois ninguém está vendo. Então, se ninguém está vendo, eu não posso ser punido. Ninguém pode me julgar, ninguém pode me exortar, ninguém pode chegar e dar uma palavra para mim, ou talvez Deus não esteja vendo. Ou junto com isto, vem que eu posso esbanjar a graça. Ou seja, posso pecar hoje, vou me arrepender daqui a pouco, Deus vai me perdoar. Não é o que a palavra de Deus fala? Que se eu me arrepender, confessar, Ele me perdoa. Então eu posso pecar 10 vezes hoje. E se eu chegar para Deus e falar, Deus, me perdoe, Ele iria me perdoar. Então, muitas pessoas usam também esse versículo de Romanos 5:20, que vai falar, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitas pessoas usam isso para dar desculpas de que podem pecar à vontade, porque a graça de Deus irá superabundar na vida dessa pessoa. Que Deus pode perdoar, que Deus pode oferecer graça de novo, que a gente pode continuar nesse ciclo vicioso, mas isso não é verdade. Virá as consequências para o pecado, a verdade virá à tona, nós seremos descobertos, Deus está vendo cada detalhe de nossas vidas, Ele conhece nosso coração, Ele conhece nossas mentes, Ele conhece o íntimo, o nosso íntimo. Então nada passa despercebido para Deus, nada. Um dia ou outro seremos descobertos, seja pelas pessoas de fora ou Deus recobrará a nossa mente, Deus puxará da nossa mente, do nosso coração, aquilo que fizemos de errado. E mesmo que esse arrependimento não chegue, não bata a porta do nosso coração, da nossa mente, mas no dia que Cristo voltar e reunirmos para o julgamento, Ele irá nos mostrar, irá trazer, irá nos julgar por estes pecados. Assim como o salmista vai escrever lá também em Salmos 10, e diz assim mesmo, jamais serei abalado. Nenhuma desgraça sobrevirá a mim e a minha descendência. E diz assim mesmo, Deus se esqueceu, cobriu o rosto e nunca verá isto, porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo assim mesmo, tu não pedirás contas. Ou seja, ele acha que suas consequências não virão para o seu pecado. Ele acha que não virá lá na frente, ele não terá que prestar contas lá na frente. É o que a gente acha. Não, aqui está muito bom. Se Deus me permitiu que eu pecasse, se eu continuo pecando, então quer dizer que Deus não está vendo. Quer dizer que lá na frente eu não terei que prestar contas. E é por isso que muitas pessoas permanecem nessa mentira de que posso pecar e não ser punida por isso. Eu posso pecar e posso me arrepender e Deus vai me perdoar. E posso continuar nisto. Mas a verdade é que Satanás nos leva a crer nessas mentiras, nessas dúvidas. E nesse vai listar aqui algumas coisas em que ele nos faz acreditar que não haverá julgamento para o nosso pecado, que nós não vamos colher o que semeamos, que as escolhas que a gente faz hoje não terão consequências e que a gente pode brincar com fogo e não vamos nos queimar. Mas a verdade é que uma hora nós iremos ter que prestar contas a Deus. Vamos colher o que semeamos. Nós vamos nos queimar se brincarmos com fogo. E sim, haverá consequências, chegará o tempo em que nós iremos ver as consequências, iremos prestar contas a Deus sobre o que fazemos, sobre aquilo que pecamos contra Ele.
pois ele é santo e a sua santidade não permite que o pecado esteja entrelaçado em seu reino a ele. Ele não permite que aqueles que ele chamou estejam entrelaçados com o pecado, pois lá na frente a palavra vai falar que a gente foi chamado para a liberdade e que a gente não deve estar mais sobre o jugo do pecado, sobre o jugo da escravidão do pecado. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre alguns pontos que ela vai dar aqui para que a gente possa refletir sobre isso, sobre esse ponto em específico. Ela vai dizer o seguinte: nós nos divertimos com livros e revistas, filmes, programas de televisão e músicas que refletem filosofias mundanas e legitimam a profanação, a imodéstia e o comportamento imoral, sem nunca parar para contemplar que agindo assim, ou seja, a gente deliberadamente estamos mergulhados em filmes que refletem uma imagem de um mundo profano, de um mundo caído. Filmes com imagens pornográficas. Entramos em redes sociais. As redes sociais estão bem piores do que filmes da indústria pornográfica. Vemos fotos, acompanhamos pessoas, influencers, com fotos chamativas para ganhar like. Estamos lá, olhando as fotos, estamos lá, curtindo as fotos das moças de biquíni, dos rapazes sem camisa, porque isso também não só acontece com os homens. Estamos lá tendo conversas impróprias, lendo livros, tendo conversas que não são apropriadas para nós. Músicas que incentivam, que nos fazem pensar sobre isso, músicas com letras que denigrem aquilo que Deus nos ensina sobre santidade e que incentivam o pecado, a imodéstia e a imoralidade. Aí ela vai dar alguns pontos, que agindo assim, que contemplando isto, a gente vai passar a agir dessa maneira, que estamos tornando nossa consciência insensível e desenvolvendo uma tolerância ao pecado. Esse ponto aqui vai casar muito bem com o ponto que ela vai falar lá na frente. Estamos tornando nossa consciência insensível e tornando tolerância ao pecado. Estamos dando tolerância ao pecado. Estamos aumentando nosso apetite pelo pecado e diminuindo nossa fome pela santidade. Estamos erguendo uma barreira em nossa comunhão com Deus. Estamos programando nossa mente para pensar da forma que o mundo pensa, e a maneira como pensamos determinará o modo como viveremos. Um exemplo desse ponto aqui é quando se fala de filhos, quando as pessoas vêm nos perguntar: e aí, quantos filhos vai ter? E a pessoa fala: só quero um, criança dá muito trabalho. Ou alguém vem perguntar e fala: e aí, você não vai ter filho não? Não quero agora não, filho dá muito gasto. São coisas que a gente vai aprendendo com o mundo e vai mudando a mente e vai se tornando como se fosse um papagaio, um imitador das coisas que acontecem lá fora. Muitas vezes estamos trazendo para dentro das igrejas, para os nossos corações, para os nossos lares, porque nós toleramos o pecado, nós acompanhamos o pecado, nós vemos e não nos indignamos.